Cá estou para mais um Turismo em Destaque, hoje dedicado aos efeitos da seca na imagem externa do destino Algarve e também aos perigos que o turismo corre com o possível agravamento dos conflitos internacionais. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as perguntas que quer ver respondidas ou sugerindo os temas que gostaria de ver abordados para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Sem dúvida alguma que esta questão da seca ou da falta de água no Algarve foi um dos temas que marcou a agenda turística da semana. E por isso mesmo, naturalmente, chegaram muitas mensagens e muitos pedidos de abordagem deste assunto para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, todos eles com um traço comum que é de muita, mas mesmo muita preocupação com este assunto. Aliás, aproveito para sublinhar que pode usar e abusar deste endereço, programa turismoemdestaque@gmail.com, para colocar as perguntas que gostava de ver respondidas ou os assuntos que gostava de ver abordados. Já sabe que a sua participação é sempre extremamente bem-vinda. Aqueles que me acompanham mais a miúdo sabem que esta não é a primeira vez que eu aqui falo do tema da seca, da falta de água na Europa Mediterrânea, ou se quisermos na Europa do Sul, e que lá está, por maioria de razão também, no Algarve. Ainda há poucas semanas tive a oportunidade justamente relativamente ao Algarve de o fazer, quando então projetei aquilo que, em minha opinião, iria ser o ano turístico de 2024. E, como se costuma dizer, até parece que estava a adivinhar. Por isso, e para não repetir aquilo que já tive aqui a oportunidade de dizer noutros episódios, gostava de abordar esta preocupação, ou se quisermos, este obstáculo relativamente àquele que é o nosso principal destino turístico, maiormente na época alta, no tempo de verão, numa outra perspectiva, aquilo que tem a ver com os efeitos que a seca pode provocar na sua imagem externa. Mas antes gostava de começar por referir que a redução do consumo de água em 15%, a que os empreendimentos turísticos doravante estão obrigados, tal como, aliás, todo o resto do consumo urbano que afeta outras atividades turísticas, dentre as quais destacam os estabelecimentos de restauração e bebida e o alojamento local. Igualmente, a redução em 15% da captação de água subterrânea são decisões tomadas pelo Governo, quanto a mim um pouco à pressa, ou até se quisermos de uma forma algo leviana, pois não têm em conta, por um lado, as práticas de boa gestão empresarial que muitas empresas do turismo já têm aplicadas, nomeadamente a introdução de redutores de caudal, de torneiras com sensores, de redutores de pressão de chuveiros, entre muitos outros tipos de equipamentos, e, por outro lado, que se quem ainda não teve a oportunidade de investir nestes tipos de equipamentos, por um lado, se tem capacidade económica ou financeira para o fazer, ou se, eventualmente, há disponibilidade até do próprio mercado, no caso dessa capacidade financeira existir, para fornecer este tipo de equipamentos. É que nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, um hotel que queira instalar sensores por todo o edifício, se, por exemplo, tem 200 quartos, se calhar vai precisar de 600 ou 700 torneiras. Agora, imagine-se isto multiplicado por vários hotéis. Será que o mercado tem capacidade de fornecer todo esse tipo de equipamentos? Bem, deixo aqui a pergunta no ar. Mas, pondo de lado estes aspectos, vamos então àqueles que são os efeitos na imagem externa, ou que podem ser os efeitos da imagem externa do Algarve relacionados com a seca. E eu aqui gostava de começar por destacar 3 pontos. O primeiro tem a ver com a sucessão de notícias negativas com que, em termos gerais, o destino de Portugal, do qual naturalmente o Algarve faz parte, tem vindo a ser confrontado nos últimos anos. Por um lado, temos tido, ano após ano, exceto os anos de pandemia, a questão dos incêndios, que eu infelizmente já tive aqui que batizar em linguagem turística como a época dos fogos. Neste último ano e meio, temos tido um autêntico caos na saúde, maiormente nas urgências hospitalares. Também temos sido assolados nos últimos anos por inúmeros casos ou, se quisermos, suspeições de corrupção ao mais alto nível político, económico e empresarial. E agora também temos esta questão da seca. Ora, convenhamos que tudo isto acaba por se refletir e dá que pensar e faz pensar a quem está neste momento ou pode estar a planear escolher o destino Portugal e o Algarve em particular para as suas férias, uma vez que tudo isto passa e dá uma ideia e uma imagem muito negativa do nosso país. E todos nós sabemos que atividades, como é o caso do turismo, que vive muito a sua imagem externa e vive muito das percepções que passa, isso não é positivo, pois quando começa-se a ver muitos obstáculos, normalmente a tendência de quem está a decidir viajar é reagulhar, ou seja, optar por outros destinos ou por outros locais.
O segundo ponto que aqui queria destacar tem a ver com a falta de cuidado como os responsáveis, ao mais alto nível, por vezes falam destes assuntos de forma um pouco desabrida, sem medirem muito o peso, as consequências e até as repercussões das suas palavras, dado que no mundo hoje a informação circula instantaneamente e a concorrência, como se sabe também, é feroz, ou seja, aproveita e tira partido imediato das nossas fraquezas e não hesita em fazê-lo, tal como nós também o fazemos. Ora, quem teve a oportunidade de olhar na semana passada aos órgãos de comunicação social estrangeiros, sobretudo aqueles que são publicados nos mercados nossos concorrentes, tal como nos mercados emissores, percebeu bem e percebe bem aquilo que eu estou a querer dizer, uma vez que fomos confrontados com títulos como, por exemplo, Paraíso de Férias de Portugal sem água, isto referindo-se naturalmente ao Algarve, ou então Algarve em risco de ficar sem água no verão. Ora, tudo isto em simultâneo com a informação que chega aos consumidores, isto é, aos potenciais turísticos, convenhamos que não é muito estimulante, não é muito atrativo, sobretudo num momento e numa altura do ano como nós estamos, em pleno janeiro, em que muitos estão neste momento a planear, estão neste momento a decidir para onde irão de férias no próximo verão. O terceiro e último aspecto que aqui queria focar tem a ver com o facto de tudo isto também dar um pouco uma ideia de uma enorme desorganização no nosso país, para não lhe chamar outra coisa, nomeadamente incompetência. É porque é legítimo que nos interroguemos se então um país como Portugal, que está rodeado de mar, que sabe que tem no sul do seu território, sobretudo nos meses de verão, uma das suas, entre aspas, permitam uma expressão, caixas registadoras de captação de riqueza, vinda daqueles que a procuram pela sua fama mundial, enquanto destino de sol, de mar, mas e não só, e que, por isso, nessa altura do ano, vê a sua população aumentar de forma exponencial e, naturalmente, isso depois motiva a um acréscimo de pressão muito grande em toda a sua infraestrutura, nomeadamente no que tem a ver com o abastecimento e com o consumo de água. Então esse país não fez e não faz nada para se preparar para isso, nem sequer tem instalada na região uma estação dessalinizadora. E até, ironia das ironias, lança uma campanha de turismo, como ainda há 15 dias aqui tive a oportunidade de abordar, sobre sustentabilidade na atividade e dos turistas, sob o lema não é turismo, é futurismo. Isto quase que parece surreal, mas infelizmente não é bem real e acontece no nosso país. É por estas e por outras que andamos há mais de 50 anos para decidir sobre a localização de um novo aeroporto, que queremos construir uma linha de alta velocidade ferroviária em bitola ibérica, em vez de o fazermos em bitola europeia, ou que só ligamos ao turismo quando ele ganha prémios ou traz riqueza e progresso para o país. Agora, preocupar-nos com o seu escorreito desenvolvimento. Percebemos que o que é bom para o turista é, em primeiro lugar, bom para as populações locais, ou que o turismo é uma atividade económica transversal e pluridisciplinar e por isso não pode estar atirado para um qualquer canto do governo, em vez de se lhe dar aquele lugar que é o mais certo, que é o mais correto, que é o mais justo, o qual a atividade já fez tudo para justificar e merecer, isto é, um lugar no principal centro de decisão executivo do país, ou seja, na mesa do Conselho de Ministros. Quando se fala nisso, parece que estamos a dizer algo que é um crime de lesa pátria. Em síntese, deixo aqui um apelo às autoridades, a todos os responsáveis, principalmente aos políticos, para pesarem bem as suas palavras antes de as proferirem. Se têm alguma dúvida, por favor, perguntem a alguém ligado à atividade turística para evitar que, ao julgarem estarem a resolver um problema, não estejam a criar outro de proporções no mínimo semelhantes. É que o turismo, e neste caso em particular o Algarve, seguramente que agradecem. No que diz respeito aos perigos que o turismo enfrenta com um eventual escalar dos conflitos internacionais, eu devo começar por dizer que, a cada dia que passa, maiores são as interrogações, ou como eu tenho vindo a dizer, maiores são os sobressaltos da atividade turística à escala global, com, sobretudo, a possibilidade dos dois maiores conflitos, daqueles que neste momento mais preocupam a humanidade, se intensificarem. E refiro-me, em concreto, à guerra na Europa, por um lado, e, por outro lado, à guerra em Gaza, ou se quisermos, no Médio Oriente. Este é, como se sabe, um tema extremamente vasto e sobre o qual já muito foi dito e, infelizmente, eu temo que ainda muito haja para dizer. Por isso, vou apenas cingir-me aos perigos mais diretos para o turismo, decorrentes de um eventual escalar desses conflitos, destacando aqueles que são os dois fatores mais importantes, em minha opinião, que podem
ter impactos na atividade económica do turismo, por um lado, a limitação das deslocações e, por outro lado, a penalização do poder de compra. Mas antes gostava de aqui dar 3 rápidas notas, uma para dizer que tudo o que direi em seguida respeita ao atual quadro geopolítico e por isso não tem em conta eventuais alterações resultantes de mudanças governativas ou de orientações políticas decorrentes dos inúmeros atos eleitorais que irão ter lugar nos próximos meses, e refiro-me em concreto às eleições para o Parlamento Europeu, às eleições presidenciais americanas, às eleições do Reino Unido, às próprias eleições no Irão, entre muitas outras. Depois, uma segunda nota para sublinhar que, embora geograficamente distantes e com contendores diferentes, num tabuleiro mais vasto, estes conflitos acabam por estar de alguma forma interligados, atentos aos interesses das potências regionais e mundiais que estão a atuar na sombra de ambos. E, finalmente, uma última nota para dizer que dos dois, aquele que, em minha opinião, maior risco tem associado é o do Médio Oriente, pois é aquele que mais rapidamente pode escalar em razão da fortíssima carga religiosa que tem associada, o que constitui um poderosíssimo acelerador para que, de facto, possa evoluir e possa passar para outro patamar, não apenas entre diferentes tendências religiosas, isto é, entre judeus, católicos, muçulmanos e hindus, mas também, sobretudo, entre muçulmanos, nomeadamente entre xiitas e sunitas. Dito isto, vejamos então porque é que um dos efeitos que mais me preocupa com a escalada destes conflitos é o da limitação das deslocações. Como é sabido e reconhecido, o turismo é a atividade económica da paz. Mas o facto é que para haver turismo, para que o turismo exista, é fundamental, é imprescindível, não há turismo se não houverem deslocações. E neste momento aquilo que assistimos na Europa é limitações múltiplas do espaço aéreo, tanto no sobrevoo da Ucrânia como no sobrevoo da Rússia, o que tem atirado os voos para serem muito mais longos e, naturalmente, muito mais caros. Por outro lado, também, no Médio Oriente, para além de afetar diretamente Israel, como todos nós sabemos, é uma referência regional do ponto de vista turístico, está e pode continuar a comprometer as deslocações que passem pela região, nomeadamente aquelas que usem as plataformas giratórias, os hubs dos Emirados Árabes Unidos, e refiro-me em concreto aos hubs do Dubai e do Abu Dhabi, mas também ao hub do Qatar e agora mais recentemente ao da Arábia Saudita, atenta à estratégia de reconversão económica daquele país que está a apostar noutras centralidades da economia para substituir o petróleo, como acontece com o caso do turismo. É que nós não nos podemos esquecer que muito do tráfego, sobretudo que vem da Europa e vai para o Oriente, passa por aquela região. Também, se virmos o que está a acontecer no sul do Mar Vermelho, acaba por ser preocupante, dado que se a situação se acabar por alastrar para norte, isso pode vir a prejudicar e influenciar muito um grande destino turístico, que é o Egito, já que aí tem importantes estâncias turísticas. Por outro lado, também o aumento das tensões entre o Paquistão e o Irão pode, de alguma forma, trazer a instabilidade que neste momento se vive no Mar Vermelho para o Mar Arábico, afetando também toda a região e, muito particular, a Índia e toda a parte norte do Oceano Índico, ou seja, afetando toda aquela região do globo, mas também todas as deslocações mais para o Oriente, nomeadamente para a região da Ásia-Pacífico. Passemos então agora àquele que é o segundo aspecto que eu considero mais importante com um eventual escalar desta questão dos conflitos internacionais, que tem a ver com a penalização do poder de compra, e sobre esse já tivemos uma ideia muito clara, infelizmente, daquilo que isso pode implicar quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Como nós sabemos, a Ucrânia é um dos celeiros da Europa, aliás, é um dos celeiros do mundo, e isso acabou por de imediato fazer encarecer todos os produtos alimentares, fez disparar os custos energéticos, tudo situações que rapidamente se somaram às questões já económicas e financeiras que vinham da ressaca da pandemia, o que levou a um disparar da inflação em todo o mundo para níveis como se já não viam há 4 décadas, que para ser combatida teve que se aumentar por parte dos reguladores, tiveram que subir as taxas de juros, ou seja, em síntese, e mesmo apesar de neste momento já se começarem a ver algumas melhorias, presentemente ainda as pessoas e as empresas estão a sentir no bolso todos estes efeitos.
Ora, escusado é dizer que se a navegação ficar condicionada no Mar Vermelho, ou se quisermos ficar ainda mais condicionada no Mar Vermelho, vamos ter um novo aumento de preços, nomeadamente no que diz respeito ao gás natural liquefeito e ao Brent, ou se quisermos ao petróleo. É que, presentemente, é bom termos noção que já muitas empresas estão a utilizar a rota de Vasco da Gama, isto é, a rota do Cabo, pela África do Sul, em vez de usarem o Canal de Suez, o que torna a viagem mais demorada em cerca de 2 semanas, logo mais cara para o transporte de mercadorias e de matérias-primas. E o problema é que se a situação se agravar com a maior demora destas viagens, deixarão de existir navios disponíveis, nomeadamente metaneiros e petroleiros, o que ainda vai pressionar e agravar ainda mais os preços. Escusado é dizer que tudo isto fará disparar os custos energéticos e, consequentemente, os custos de tudo o resto, agravando que lá está também o custo dos produtos e dos serviços turísticos e, em sentido contrário, prejudicará o poder de compra das pessoas, das famílias e das empresas. Para concluir, e como se viu por estes breves exemplos, para além de se debilitar a capacidade aquisitiva, ou se quisermos, para além de se debilitar o consumo turístico, o que só por si já seria extremamente grave e até perigoso para o próprio turismo, ainda estamos perante uma situação de agravamento da segurança, ou se quisermos, de aumento da insegurança, que levaria necessariamente a uma retração das viagens e, em alguns casos, como acontece na América, na Ásia ou na Oceania, poderia até mesmo motivar a uma maior continentalização das mesmas, o que poria, claro está, a Europa em maus lençóis, mas também de alguma forma inibiria aquela que é a previsível expansão do turismo, sobretudo na África subsaariana, uma vez que, mais a norte, em alguns destinos, como por exemplo a Tunísia e Marrocos, esses poderiam beneficiar, tal como Portugal beneficiou a nível europeu do conflito que decorreu na Ucrânia. Só que, por exemplo, no nosso caso, pelas questões que teimamos em não resolver ou que resolvemos mal, como a questão que eu há pouco abordei na resposta à primeira pergunta da falta de água no Algarve, depois acabamos por nunca tirar partido destas conjunturas mais adversas. Cá nos reencontramos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as suas perguntas ou escolher os temas que quer ver abordados através do endereço programaTurismoEmDestaque@gmail.com. E não perca a oportunidade de subscrever gratuitamente o meu canal. Aliás, basta carregar neste botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.